Fala aí galera, Jorginho aqui e hoje é o seguinte, tive um tempo aí testando o iPhone XR, aparelho que foi lançado em 2018 e esse ano está completando 5 anos de lançado. Ainda assim, muita gente enxerga ele como uma boa opção para compra nesse ano, inclusive caso você esteja pensando em adquirir o seu, tem links aqui na descrição desse vídeo onde você compra e ajuda esse canal a produzir conteúdo de qualidade. Mas o vídeo de hoje vai trazer uma análise detalhada, tá, para poder mostrar para você se esse aparelho vale ou não a pena nesse ano de 2023. E essa análise começa agora. Vamos lá? Então, galera, tudo pronto? Vamos começar a falar do aparelho, começando pela sua construção, que é uma construção que é alinhada com os iPhones mais antigos, anteriores ao iPhone 11, que tinha uma traseira em vidro, mas ainda assim mais espelhada. É um design muito bonito e existe muita gente que inclusive acha mais bonito do que os designs atuais. O que a gente não pode deixar de notar é que se trata de um aparelho extremamente bonito e muito elegante, algo que você pega na mão e dá claramente a impressão de que você está pegando algo de bastante qualidade. Tanto na parte traseira quanto na parte frontal, a gente tem um vidro com proteção, mas a Apple não especifica qual a proteção presente. Então a gente sabe que tem ali uma proteção, mas não sabe muito bem qual. A gaveta de chip fica localizada na lateral do aparelho e traz suporte para um chip, porém tem a possibilidade de você colocar um chip virtual, o eSIM, então deve ser tratado com a operadora caso você tenha interesse em adicionar o segundo chip virtual no seu aparelho. Presente aqui também tem uma proteção contra água e poeira, que é o IP67, com uma proteção excelente. A tela fica abaixo apenas do IP68, que atualmente, 5 anos depois quase, é utilizada na maioria dos tops, tá? Então o IP67 é uma proteção muito boa que permite que seu celular seja mergulhado em água sem maiores danos, desde que seja por um curto período de tempo. Mas olha, tem uma coisa importante que eu tenho que tratar aqui com você. A maioria de quem está buscando ou quem está comprando esse iPhone XR hoje está optando por adquirir aparelho de vitrine ou um recondicionado do AliExpress, por exemplo. Esses aparelhos não têm essa proteção, tá bom? Então não é válido para esses aparelhos. Essa proteção é válida caso você adquira um aparelho lacrado ou um aparelho usado que nunca foi aberto. Então muita atenção, nada de mergulhar seu aparelho caso ele seja de vitrine ou recondicionado. Tem outra coisa também muito importante que eu tenho que tratar com você, que é sobre o seu like. Então se você está vendo esse vídeo e caiu de paraquedas, deixa o like aqui nesse vídeo, aproveita para poder apertar aqui no botão de se inscrever e também aperta no sininho para não ficar de fora de nenhuma novidade. Tem muita coisa legal sobre iPhone para trazer esse ano, muita análise, então vê se não fica de fora. Vamos voltar agora a falar do iPhone falando do seu corpo. É um iPhone elegante e bonito sim, porém ele não é dos mais leves e nem dos mais finos, ele é bem grossinho. Porém, não tem um corpo tão grande, tá? Então um corpo médio, você não vai ter problemas para utilizar caso você tenha mãos pequenas e caso você tenha mãos grandes também não fica aquela coisa muito pequena de ter na mão. Juntamente com esse corpo a gente tem uma tela média, é uma tela de 6.1 polegadas com uma resolução de 828 por 1792 pixels, que não é exatamente uma super resolução. O telefone não fica super nítido, em que pese a nitidez esteja no nível dos intermediários atuais. O material da tela é chamado pela Apple de Liquid Retina, que é um nome para descrever o IPS LCD da Apple. É um LCD de ótima qualidade, diga-se de passagem, porém não deixa de ser uma tela IPS LCD. E isso acarreta algumas coisas, como por exemplo o brilho baixo. O brilho do aparelho ele é de apenas 625 nits, o que eu não acho nada alto e vai sim trazer alguns problemas para utilizar embaixo do sol. Claro, em ambientes cobertos ele funciona muito bem. A taxa de atualização de tela é de 60 Hz, que é totalmente condizente com o que a gente via em 4 anos atrás. Até os tops de linha não existiam telas maiores do que isso nessa época. É claro que hoje está tão popularizado que até aparelhos medianos já tem tela de ao menos 90 Hz. No topo dessa tela, a gente tem um Note, onde estão localizados os sensores de luminosidade, proximidade e outros, caixas de som e os sensores também do Face ID. O Face ID, por sinal, é um destaque, é um método de desbloqueio muito assertivo e muito seguro, mas também os sensores no geral funcionam muito bem nesse aparelho. Juntamente com tudo isso, a gente tem ali uma câmera frontal, que é uma câmera de 7 megapixels com HDR e capaz de gravar em Full HD até 60 quadros por segundo, com um sensor de profundidade para ajudar no desfoque e também para fazer o Face ID um desbloqueio seguro. Acompanhando essa câmera frontal, a gente tem uma única câmera traseira também de 12 megapixels.
O fato de ter apenas uma câmera traseira acaba limitando com relação a opções para fotos, mas essa câmera principal única trabalha muito bem. Em ambientes iluminados ele traz o já tradicional esquema de cores, que é muito próximo daquilo que a gente vê na realidade, trabalhando com muita qualidade, tá? Então a câmera ela não deixa nada a desejar, mas a melhor parte é que trazendo para ambientes internos, ele não apresenta granulados e nem nada do tipo, a foto mantém um bom nível de qualidade, isso me agrada bastante. O modo retrato do aparelho é todo feito por pós-processamento, então ele só identifica pessoas nativamente, pois não tem uma câmera. E trabalha muito bem, recorte muito bem feito, e quando a gente passa para fotos retrato de objetos que ele não identifica, ele desfoca surpreendentemente bem. Ele só não é tão agressivo no desfoque, porém funciona até melhor do que alguns iPhones que têm essa funcionalidade. Nas fotos noturnas, mais uma vez não se nota granulados e as fotos são próximas daquilo que a gente está vendo. Eu gostei bastante desse modo. Nas câmeras de selfie em geral, também gostei bastante do resultado tanto das fotos normais quanto nas fotos em selfie em modo retrato. Mais uma vez, recortes muito bem feitos apesar da câmera de apenas 7 megapixels, o que é muito bom. Nos vídeos, a estabilização acaba impressionando, tá? Eu achei o vídeo muito bem estabilizado, com um nível de detalhamento muito grande, um foco trabalhando muito rápido, repare que ele desfoca o fundo e volta a focar numa velocidade muito grande. A qualidade de cores, a questão que eu falei anteriormente, se mantém na parte de vídeos e dificilmente tem algum tipo de problema, tá, na gravação. Tudo que eu pude utilizar aqui de vídeo me agradou bastante. A única coisa que falta realmente é aquela questão. Como só tem uma câmera, ele não vai te oferecer um zoom e também não vai te oferecer um ultra-wide. Isso pode ou não ser importante para você, caso seja, é melhor optar por outro aparelho. Mas caso não faça diferença, como não faz para a maioria do público, isso aqui serve muito bem. Esse aqui é o vídeo da câmera frontal, tá aí para vocês verem não só a qualidade da imagem da câmera, como também questões sobre estabilização e captação de áudio, tá? Então, olha aí com bastante carinho, olha com bastante atenção, tem vários ambientes possíveis aqui para gravação e eu quero que vocês comentem aqui embaixo sobre o que é que vocês acharam desses quesitos. O som do aparelho é um som estéreo de boa qualidade, tá saindo tanto por uma caixa de som localizada na parte de baixo, quanto em cima pela caixa de som que está ali no Note. O som tem bem encorpado e com uma qualidade muito boa. Como não é novidade nos iPhones, aqui não tem entrada para fone de ouvido, isso já vem de muito tempo atrás, tá? Então a gente já nem espera. Ele tem NFC, então é possível utilizar o seu celular como cartão de crédito para pagamentos por aproximação. A conexão de rede dele é o 4G e de fato na época em que ele foi lançado nem existia 5G, quem dirá, né? A conexão do aparelho a gente tem disponível o Bluetooth 5.0, que é bom, tá? Um padrão utilizado até atualmente, e o NVMe, que é a tecnologia de transferência de dados, que faz com que o telefone, ainda que velho, ele tenha um bom rendimento e não pareça nada lento. As opções de armazenamento do aparelho estão disponíveis em 64, 128 ou 256 GB, o que está bem condizente com o que a gente vê atualmente. A memória RAM aqui está bem abaixo, ela tem apenas 3 GB de memória RAM, o que parece pouco, tá? E realmente não é um número dos maiores. Porém, um celular ele performa muito bem. E isso não diz tanto respeito à memória RAM que está presente ali, mas sim ao sistema operacional, tá? Que é o iOS, originalmente ele vem no 12, mas ele está atualizado para a versão mais atual, que é o 16.3 hoje. E esse sistema ele gere muito bem a memória RAM do sistema, fazendo com que o sistema seja muito fluido e com pouquíssimos travamentos. Outro ingrediente que é fundamental para essa fluidez do aparelho é o seu processador, que é o A12 Bionic, que é muito bom, capaz, claro, de carregar toda essa embalagem com pouca memória RAM e fazer o telefone funcionar perfeitamente. Inclusive, nos jogos ele consegue rodar jogos atuais com boa taxa de fluidez e de qualidade gráfica. E os jogos talvez não sejam um parâmetro importante para você que está vendo esse vídeo. Porém, se o aparelho ele consegue rodar jogos pesados, ele realmente consegue fazer todo o resto sem muito problema. E é o caso do nosso garoto aqui, apesar da pouca memória RAM. Para finalizar, eu vou tocar na ferida de todo o iPhone, que é a bateria, tá? A bateria presente aqui é um tanque com 2.942 mAh, o que sinceramente é pouco. Claro, o XR ele é dito como o primeiro iPhone que tem uma boa bateria ali e tudo, e realmente o iOS ele gerencia muito bem a bateria do aparelho, então a bateria aqui não é um número tão relevante, mas ainda assim essa quantidade é pouco se comparada a intermediários atuais e se comparada até mesmo a alguns tops de linhas atuais. O carregamento é feito pela porta Lightning que está no aparelho, que é uma porta defasada que parece que só vai ser trocada em 2015. Então a Apple segue com esse padrão até hoje, sendo um padrão atual. O aparelho suporta carregamento de até 15 watts, carregando nessa tecnologia 50% em até 30 minutos, e tem suporte também a carregamento sem fio.
Então, galera, partindo para fazer um apanhado geral desse aparelho, a gente vê que a Apple fez vários cortes visando tornar o iPhone XR um aparelho barato. E ela conseguiu isso não só na época na verdade barato entre aspas, né? Mas hoje ele se encontra numa faixa de preço ali agradável, na qual a galera topa pagar, que é seus R$ 1.400 no AliExpress ou fora do país e cerca de R$ 1.900 a R$ 2.000 comprando no Brasil. É uma faixa de preço que tá ok pelo que ele oferece, sendo que ele se propõe a fazer alguns cortes e entregar o necessário. O aparelho ele não tem a melhor tela, não tem a melhor bateria, mas ainda assim ele pode fazer sentido pela sua longevidade, já que é previsto que ele atualize por pelo menos mais 2 anos e ainda assim ele pode continuar bem funcional, já que o processador permite que ele trabalhe bem ainda nos dias atuais e mesmo com a pouca memória RAM ele não apresenta travamentos. Um aparelho é muito bom, principalmente para quem está disposto a fazer uso de redes sociais. Em que pese ele só tem uma câmera, essa câmera desempenha muito bem e faz total sentido utilizá-la se você visar redes sociais, tá bom? Para quem quer jogar, temos hoje em dia opções melhores, tanto em tela, tanto em bateria e quanto até mesmo em modos para jogar, tá? No qual esse iPhone ele não vai muito bem, o processador dele esquenta ali um tanto durante os jogos. Já para quem está buscando um uso mais focado em câmeras e não faz tanta questão, já que a maioria dos usuários realmente só usa a câmera principal, ele vai bem, mas ele te limita, ele não traz muitos modos de câmera, já que ele só tem uma. Na faixa de preço do aparelho a gente tem alguns bons concorrentes, como por exemplo o Xiaomi 11 Lite, que é um bom aparelho, tem também o Poco X4 Pro, que eu já acredito que seja muito bom para quem vai jogar, mas para uso geral é superado pelo iPhone XR, e tem o Samsung S10, que é um ótimo aparelho, mas que nem tanta gente se lembra assim dele na hora de comprar hoje, né? No mercado de usados ele não é tão procurado. Então o iPhone XR ele passa a ocupar uma faixa de destaque, sendo superior em alguns pontos e inferior a outros, principalmente a Mi 11 Lite, que é um concorrente de bastante peso para ele e que supera na maioria das coisas. Porém, para redes sociais ele segue imbatível. Então é necessário avaliar muito bem o uso antes de você adquirir o seu. E agora eu quero saber de você que está vendo esse vídeo. Para você, o iPhone XR vale a pena em 2023? Comenta aqui embaixo que eu tô louco pra saber. E olha, se você tá querendo comprar o seu iPhone XR, Mi 11 Lite, Samsung S10, Poco X4 Pro, tem links aqui na descrição desse vídeo, então onde você compra e ajuda esse canal a continuar trazendo conteúdo. Por hora, eu vou deixar aqui do lado alguns vídeos do canal onde você continua por dentro do assunto sem sair da minha companhia, tá? E agora eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo, a todo mundo que se inscreveu no canal pra dar força. Não esquece de deixar o like, taca o dedo no like. E eu já fui. Até a próxima.